Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos bem-vindos aqui no canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli. Nesse vídeo, nós vamos comentar acerca de uma decisão bastante importante proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, aqui em São Paulo, pela qual condenou a, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios, a pagar uma indenização de mais de R$ 1 milhão a família de um trabalhador que infelizmente veio a falecer por complicações da Covid-19 do coronavírus. Bom, a circunstância do processo é bastante interessante e nos traz circunstâncias processuais e jurídicas bastante relevantes. Bom, a família deste trabalhador ingressou com ação na Justiça do Trabalho pleiteando uma indenização por danos morais, danos materiais, pensão vitalícia, para toda a família, com a tese de que esse trabalhador pegou o Covid, acabou tendo complicações do Covid pelas péssimas condições de trabalho pela qual ele estava submetido. Bom, essa é uma discussão sempre bastante complicada, né? Alegar que o trabalhador pegou o Covid em razão do trabalho é sempre uma discussão, porque as empresas acabam alegando que essa pessoa pode ter contraído o Covid-19 em qualquer outro aspecto, em qualquer outro lugar, no transporte, na família, em outros contatos, no supermercado, na vida social, enfim. Acaba sendo uma prova e uma discussão judicial bastante complicada. Mas o fato é que, neste processo, foram ouvidas algumas testemunhas pela qual confirmou que as condições pela qual este trabalhador específico era submetido era bastante propício a ser contaminado pela Covid-19 dentro do seu ambiente de trabalho. Isso porque a empresa não conseguiu comprovar que adotou medidas de segurança, álcool em gel, distanciamento, talvez até uma triagem nos produtos que chegavam ali para que ele pudesse trazer estes produtos, limpeza, contato com outras pessoas, enfim. Além disso tudo, restou comprovado neste processo que a empresa apenas de equipamento de proteção individual, EPI, forneceu tão somente a esses profissionais, os conhecidos carteiros, que levam esses produtos, levam essas encomendas, essas embalagens da sede dos Correios até as nossas casas. A empresa teria fornecido tão somente no início do ciclo da pandemia apenas 4 máscaras e não mais se preocupou com os outros EPIs, como álcool em gel, ou até proteções, por exemplo, orientações de distanciamento. Enfim, ficou comprovado que não havia condições mínimas de trabalho, ficou também comprovado que o trabalho aumentou significativamente durante a pandemia, que obviamente as pessoas ficaram em casa e as compras foram realizadas de maneira digital, então aumentou efetivamente o trabalho para este funcionário, para este trabalhador, que infelizmente pelo excesso de trabalho e pelas péssimas condições de trabalho pela qual foram discutidas ou estão sendo discutidas no processo, acabou sendo contaminado pela Covid-19 e infelizmente veio a falecer. A indenização, na primeira instância, está ocasionando um valor de aproximadamente R$ 1 milhão, um pouco mais de R$ 1 milhão, a serem divididos pelos familiares que ingressaram com a ação, esposa e filhos, e essa é uma discussão que ainda vai ser levada para as instâncias superiores. Mas a decisão ela acaba sendo bastante importante por esta razão. A empresa que não tomou ou não toma as medidas de proteção sanitárias, de proteção ao trabalhador, acaba correndo um risco superior às outras empresas. Talvez a decisão pudesse ser diferente se a empresa tivesse comprovado que tomou todas as medidas protetivas, como limpeza das mercadorias, fornecimento de máscaras diariamente ou a cada hora, dependendo da qualificação do produto, da EPI, álcool em gel e principalmente orientação e distanciamento social. Então, se a empresa talvez, e aqui independente, nós estamos citando uma decisão específica, mas pode ser qualquer outra empresa, conseguir demonstrar que cumpriu as normas de proteção sanitária,
obviamente que a decisão poderia ter sido outra. Neste caso, houve comprovação, não houve distanciamento, não houve medidas de proteção ao trabalhador, o que acabou agravando e gerando uma presunção de que ele acabou sendo infectado pelo trabalho em razão do descuido que ele poderia ter tido ou de um cuidado que ele poderia ter tido mais elevado para evitar essa contaminação. O fato é que ele veio a falecer e a família, obviamente, tem todo o direito de questionar esses valores na justiça, de pleitear uma indenização, dano moral, dano material. O dano material ele é sempre muito importante porque é feito muitas das vezes como forma de pensão vitalícia, ou seja, tudo que esse trabalhador ainda poderia trazer de rendimentos à sua família, muitas das vezes o juiz condena a empresa a ressarcir este valor, fazendo uma progressão para o futuro. Então, vamos imaginar que a expectativa de vida fosse aí 80 anos e ele morreu com 50, por exemplo, tá? É só um exemplo, esses dados a gente não tem. Mas acaba que ainda teria aí 20 anos de salários que esse trabalhador deixou de receber por uma questão, por um descuido, por uma contaminação que poderia ter sido evitado. Então aí são 20 anos de salários que são multiplicados e acaba aumentando significativamente os valores dessas indenizações. Então a decisão ela é muito importante, é um processo que ainda está em tramitação, cabe recurso dessa decisão, foi uma decisão que saiu no noticiário do TRT2 e por isso é uma decisão bastante importante, ainda cabe recurso, possivelmente a empresa vai recorrer e essa é uma discussão que vai por um longo tempo, mas o fundamento dessa decisão ela tem sido repetido em inúmeras outras sentenças e acordos e decisões proferidas pelo TST e que garante efetivamente o nosso senso de justiça. Ou seja, a empresa que não cumpre com as suas obrigações sanitárias expõe ao trabalhador a um risco, obviamente, que deve indenizar e muitas das vezes acaba sofrendo severas indenizações na Justiça do Trabalho. Quer saber mais? A gente pede para que você se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, também nos siga no Instagram, Saber a Lei, e também visite nosso site, saberalei.com.br. Lá nós temos inúmeros artigos sobre esse tema. Um forte abraço e até o próximo vídeo.